Eu sou o Rodrigo Ferretti e nós vamos conversar a respeito de uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. O nosso tema é Atire a primeira pedra. Em se referindo a essa mesma passagem, o espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ela vem nos trazer detalhes a respeito dessa passagem tão bela e tão especial. Nos conta Amélia Rodrigues que aquele período era um período que havia terminado as festas dos tabernáculos, que eram aquelas festas da tradição judaica, onde as pessoas se reuniam nas tendas e reviviam toda a libertação do Egito, a passagem pelo deserto. Então, é uma festa muito especial na tradição judaica. Então havia uma certa sensação de alegria, de felicidade no ar. E ele estava próximo à porta leste, a porta Nicanor, vindo do Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos, quando um grupo de escribas e fariseus, arrastando uma mulher pela gola de suas vestes, atira ela ao chão e convidam Jesus, invocam Jesus a ser juiz daquela mulher. E dizem, esta mulher foi pega em adultério. Manda Moisés que se lapidem tais mulheres. E tu, o que dizes? E Jesus, então, olhando de relance para aquela mulher, se abaixa e começa a escrever garatujas no solo. Contam as tradições espirituais que o que Jesus escrevia eram os pecados, a marca do erro moral de cada um daqueles acusadores que estavam ali, atiçando, segurando pedras, aguardando o que Jesus falasse. E tu, o que dizes? E Jesus, então, se posiciona dizendo, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E foram saindo, então, um a um, começando dos mais velhos até os mais novos. Porque os mais velhos carregam um peso maior de tempo, de experiências e também de erros por conta disso. Até que Jesus se ergue e pergunta, quando já não havia mais ninguém ali, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela não conseguia dizer nada, somente olhava para ele com um olhar de gratidão. Ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Foi uma situação onde os escribas e fariseus queriam colocar Jesus em uma má situação. Porque o fato de Roma ter invadido Israel havia tirado o direito dos próprios judeus de julgarem, condenarem os da sua raça. Somente o imperador romano ou seus representantes poderiam retirar a vida de quem quer que fosse. Mas a lei mosaica, ela era direta, ela era inflexível a respeito disso. E em outros tempos, outras mulheres foram arrastadas em praça pública e apedrejadas até a morte. Então, de qualquer maneira, Jesus seria colocado em uma má situação. Mas aquela foi uma situação de grande lição que o mestre poderia trazer. É uma situação onde nós podemos analisar ali alguns aspectos no campo do psiquismo humano. Porque o mestre, no seu evangelho, ele fala à alma humana em todos os tempos. Na posição da mulher, nós encontramos a postura da culpa, daquele que errou, daquele que traz em si a marca na própria consciência. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo que fala sobre a culpa. E ele diz o seguinte: a afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas
que lhe marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. E aí, um pouquinho mais adiante, ele complementa dizendo: projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. Então, todas as vezes que se carrega a culpa pelo ato equivocado e a criatura ainda não trabalhou essa culpa em si, a criatura, no seu psiquismo, passa a absorver todo o aspecto de equívocos que está posto na psicosfera e assimila isso de cada um com quem ela tem contato, com quem ela assimila. E primeiro, aquela culpa que gera uma irritação contra a própria pessoa passa a virar também uma irritação contra o outro. Uma queixa constante, uma necessidade de afastamento do outro por conta disso. Mas toda culpa pede uma punição. Toda culpa traz a necessidade da punição que vai aparecer através de uma autopunição ou do se colocar numa posição onde alguém venha punir. É a necessidade de liberar a consciência de um modo equivocado, porque isso é um mecanismo do ego, onde existe um ciclo entre culpa e quando essa culpa ela está sobrecarregando o psiquismo, a punição chega exatamente para trazer um certo alívio. Mas é um ciclo que continua, porque a culpa não resolve o erro. E aí Kardec, então, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele vem falar que quando a criatura se equivoca, ela deve passar por 3 estágios. Então não é a culpa. Então são 3 os estágios que a criatura passa para poder limpar a própria consciência: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, o arrependimento é a tomada de consciência. Eu admitir o erro e estar numa posição de quem quer resolver isso. A expiação é o sofrimento que vai alcançar a pessoa pelo equívoco, a necessidade de sentir aquilo que ela fez. Mas o que vai fechar o ciclo é a reparação. E a reparação é a atitude de consertar as coisas. A reparação é a atitude de agir no bem, de agir melhor. E aí então, dentro de uma visão psicológica do ser, a criatura humana muitas vezes se utiliza de mecanismos de defesa do ego para poder lidar com as situações. E dentro desses mecanismos de defesa do ego existe um que se chama de projeção. E a projeção é quando a pessoa ela nega determinados aspectos em si própria, por reconhecer eles como inaceitáveis. Mas quando ela identifica esses mesmos traços no outro, ela então quer destruir isso daí no outro. A posição daqueles acusadores em relação à mulher adúltera é a posição de quem carrega a marca do erro, a marca do pecado, e que nega em si próprio, porque é uma posição de hipocrisia. Mas que, ao identificar nela esses equívocos, quer destruir nela aquele traço que eles trazem em si mesmo. É como se fosse um mecanismo também de compensação. Ao rebaixar o outro, a pessoa se sente elevada. É uma posição orgulhosa essa. A posição de quem julga é a posição do orgulho. E aí então, Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Um Modo de Entender, ele tem um capítulo que se chama O Aspecto Mutante dos Julgamentos. E aí ele coloca assim, de forma bem direta a respeito disso, da posição então do julgador agora, aquele que julga, aquele
aquele que, na verdade, condena. Porque existe uma diferença muito grande entre analisar e julgar. Então, quem julga está colocando um ponto, mas quem está analisando está colocando uma interrogação, é uma posição aberta. Quem julga condena, mas quem analisa quer saber mais. Então existe uma grande diferença. E Hamed, então, tendo essa visão também dentro dessa perspectiva, diz o seguinte, para uma análise de cada um. O que julgamos ser evidente e incontestável, na maioria das vezes, não expressa a realidade. Porque a nossa visão é muito limitada, nós não conseguimos alcançar a todas as variáveis para fazer um julgamento justo. Jesus, que é a pessoa que teria mais condição de julgar quem quer que fosse, não se colocou na posição de julgador. Imaginem a gente dentro das nossas limitações de perspectiva, de visão e de entendimento. Então Hamed continua dizendo, o que julgamos ser verdade, na maioria das vezes, é imaginação ou devaneio. O que julgamos ser eterno e imutável, na maioria das vezes, não passa de hoje. O que julgamos ser errado agora, na maioria das vezes, será integralmente reavaliado amanhã. Quando julgamos ou avaliamos, quase sempre o fazemos com os nossos sentimentos, os nossos sentidos estreitos. Quando julgamos ou avaliamos, quase sempre o fazemos com nossos sentidos estreitos e visão diminuta, sem conhecer toda a extensão dos fatos, uma vez que nos faltam elementos satisfatórios para discernir tudo aquilo que é real e eterno nas coisas impermanentes. Então, fica aí um alerta para a gente, que a gente não caia nessa armadilha do julgamento, porque aquilo que agora a gente se apega como uma grande verdade, provavelmente, num futuro próximo, quando a gente tiver adquirido um grau de maturidade, entendimento maior, a nossa visão será bem diferente dessa. E aí então, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o benfeitor, ele fazendo essa análise dessa passagem mesmo, da mulher adúltera, que consta no Evangelho de João, ele traz também uma complementação daqueles fatos, daquilo que aconteceu. E narra Humberto de Campos que após aquele evento, porque Jesus não ficou sozinho, ele com a mulher, os discípulos estavam ali, tanto que o próprio João foi quem narrou no seu Evangelho essa passagem. E ele mesmo então se aproxima do mestre e diz o seguinte, pergunta o seguinte, mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? E aí então Jesus, ele chama João ao entendimento. Ele fala assim, mas você não tem um entendimento e nem a compreensão de tudo que ela vivenciou para que ela chegasse naquele ponto. Você não sabe todas as necessidades, privações, sofrimentos que levaram a cair ali daquele jeito que foi posto. E aí então João questiona, mas não está na lei que ela deveria de ser julgada? E não se diz então que todo mundo que pecou vai ter que pagar ceitil por ceitil? E aí Jesus faz um levantamento, né, de consciência dizendo o seguinte, que há sacerdotes, há filósofos e magistrados que se prostituíram no exercício dos seus trabalhos e nunca viu ninguém acusando a estes. Mas aquelas criaturas que caem em função da dor que têm carregado, essas tendem a ser espizinhadas e julgadas. E aí Jesus faz uma análise a respeito da situação moral aqui no nosso planeta. E ele fala assim para João, a Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz. Então, na visão de Jesus,
a Terra é um grande hospital. Então, todos nós que estamos aqui na Terra somos filhos pródigos. Todos nós somos espíritos que caímos e estamos tentando exercer aquela caminhada em direção ao Pai, a reabilitação da própria consciência. E aí então, a pergunta que foi feita a Jesus: e tu, o que dizes? E Emmanuel, fazendo uma análise dessa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Consultas, vem dizer então que nós também deveríamos consultar a Jesus. E tu, o que dizes? Porque no Evangelho encontra-se a solução e a indicação correta para cada vivência que nós possamos ter na vida. O Evangelho é um repositório de orientações que vai fazer com que possamos acertar. O Evangelho, então, é o repositório de conhecimentos que vai nos fazer ter maior maturidade e entendimento na hora de nos posicionarmos na vida. E é por isso que essa lição, Atire a Primeira Pedra, é uma lição onde Jesus não acusa, mas ele também não é conivente com o erro. Vai e não peques mais. Então todos nós já nos equivocamos muito no nosso passado, talvez até mesmo ainda nessa existência. Mas o mais importante é que os dias se sucedem e a divindade nos concede, a título de bondade e misericórdia infinita, a possibilidade de recomeçarmos. Mas o não pecar é o não angariar um peso e um débito maior para nós diante das situações da vida. Cair, tudo bem, mas não repetir o mesmo erro, aprender com essa experiência e seguir então por um caminho novo, de modo que esse erro se torne também em aprendizado. Cair e se recuperar, se machucar, mas se curar através da vivência do Evangelho no bem. Então vamos pensar sobre isso.